Ela havia ouvido rumores, histórias sussurradas no escuro, mas nunca imaginou que seriam reais. Em uma noite sem luar, as neblinas começaram a se arrastar pela floresta. Então, ela percebeu que não estava mais sozinha. A história começa em uma pequena vila isolada, cercada por densas florestas e montanhas. Carolina, uma jovem fotógrafa, estava em busca de uma nova história para seu projeto sobre lendas antigas. Ela sempre foi cética, mas algo naquele lugar parecia estranhamente diferente. Sua câmera, sempre precisa, capturava mais do que ela podia ver. À medida que o sol se punha, uma densa neblina desceu sobre a floresta, coberta por um manto de escuridão, tornando a visibilidade quase nula. Enquanto explorava, Carolina sentiu que os sons da natureza haviam cessado de repente, substituídos por um silêncio opressor. Algo a observava, mas o que? Uma sensação estranha percorreu sua espinha. Seus passos começaram a ecoar de forma desconcertante, e ela não podia mais confiar em seus próprios sentidos. Carolina tentou se afastar, mas a neblina parecia se fechar ao seu redor, como se tivesse vontade própria. Seus olhos se ajustaram, mas a visão estava embaçada e distorcida. De repente, uma sombra rastejou por entre as árvores. Ela não conseguiu definir o que era, mas o movimento foi rápido e fluido, como uma criatura de pesadelo. O coração dela disparou. Ela sabia que algo a estava seguindo. Cada passo dela era replicado, mas o som vinha de outra direção. Quando olhou para trás, nada estava lá. Ela acelerou o passo, mas a neblina parecia engolir a estrada à frente, tornando impossível encontrar a saída. Então, ela viu. De longe, entre as árvores, uma figura alta e esquelética se movia. Mas não era humana. Seus olhos brilhavam em um tom âmbar, quase como se estivessem vivos, e sua silhueta era envolta por uma aura sobrenatural. Carolina tentou correr, mas o ar parecia pesado, como se estivesse sendo puxada para trás. A cada passo que dava, o som de uma respiração pesada ficava mais próximo. Algo estava se aproximando. Em um instante, a figura apareceu diante dela, com uma velocidade impossível para algo tão grande. Carolina gritou, mas sua voz soou abafada, como se o som fosse consumido pela neblina. A criatura, uma mistura de humano e besta, com longas garras e uma boca desproporcional, se aproximou. Seus olhos estavam fixos nela, como se soubesse tudo sobre ela, como se estivesse se alimentando de seu medo. A criatura avançou, com um rosnado gutural. Carolina, paralisada, sentiu uma dor intensa em seu peito, como se a criatura estivesse sugando sua energia vital. Ela tentou afastá-la, mas não havia forças. Seu corpo começava a tremer descontroladamente, e ela sentia seus pés sendo puxados para baixo, como se a terra estivesse se abrindo. No último segundo, ela conseguiu disparar uma foto com sua câmera, mas algo estranho aconteceu. A foto revelou não só a criatura, mas uma série de outras figuras, sombras indescritíveis, se estendendo além do que seus olhos poderiam ver. Tudo ao seu redor parecia ter sido consumido por um vórtice sombrio. No momento seguinte, Carolina acordou em sua cama, suada e ofegante, como se tivesse acabado de ter um pesadelo. Mas a câmera estava em suas mãos, ainda funcionando. Ela olhou para a última foto que havia tirado. A imagem mostrava, claramente, sua própria casa, mas com uma sombra estranha, maior que qualquer ser humano, parada à porta. Carolina percebeu, com um arrepio profundo, que a criatura não estava mais na floresta. Ela a havia seguido de volta. Ela estava dentro de sua casa. O rosto dela refletido na foto parecia perturbadoramente distante, como se fosse um espectro, e uma sombra pairava atrás dela, ameaçadora e imponente. Não havia mais fuga. Se você gostou dessa história, não deixe de conferir outras aqui no canal. Comente o que achou e compartilhe com seus amigos. E lembre-se, a neblina nunca se dissipa totalmente. Ele sabia que havia algo nas sombras. Algo que o caçava silenciosamente. Mas não acreditou até ver os olhos brilhando na escuridão.
A história começa em uma remota cidade montanhosa chamada Aldeia de Escarlate. Famosa por suas lendas macabras, a aldeia era cercada por densas florestas e imponentes penhascos. Há gerações, os moradores haviam sido aterrorizados por uma criatura das sombras, uma entidade que se alimentava da escuridão e que, segundo as histórias, nunca havia sido vista de perto, mas que deixava um rastro de morte e desespero onde passava. Carlos, um caçador experiente e forasteiro, havia chegado à aldeia em busca de uma recompensa. Sua missão era simples: caçar um animal raro para um rico colecionador de criaturas exóticas. Mas, logo ao chegar, ele se deparou com uma atmosfera densa, quase palpável, e com um sentimento estranho de que a própria terra estava em alerta. As pessoas falavam sussurrando, os olhos das crianças evitavam olhar diretamente para ele e o vento parecia carregar uma melodia macabra, como se a própria natureza estivesse tentando alertá-lo sobre o perigo que se escondia nas sombras da floresta. A primeira noite foi tranquila, mas ele não conseguia dormir. O silêncio da floresta era perturbador, e o eco de algo distante o incomodava. Ele não acreditava em lendas, mas não podia negar que algo estava errado. Algo o observava. Mesmo de dentro de sua tenda, ele sentia a presença de olhos que o seguiam. Olhos invisíveis, mas reais. Ao amanhecer, ele decidiu investigar. O terreno estava coberto por uma névoa densa e os primeiros raios de sol não conseguiam penetrar completamente na neblina. Mas uma coisa o chamou a atenção: um rastro de pegadas, enormes e profundas, como se algo imenso tivesse passado por ali. Ele seguiu o rastro, mas logo percebeu que estava sendo guiado. O rastro parecia levá-lo para o coração da floresta. À medida que Carlos avançava pela floresta, os sons do ambiente começaram a desaparecer. O canto dos pássaros cessou e o vento, que antes sussurrava entre as árvores, agora parecia se esvair. A única coisa que restava era o som de seus próprios passos e a sensação de que algo estava se aproximando. De repente, ele notou que as árvores ao seu redor estavam estranhamente distorcidas, como se tivessem crescido de maneira errada, ou como se tivessem sido manipuladas por uma força sobrenatural. Com o coração batendo mais rápido, ele seguiu em frente. O rastro das pegadas o levou até um antigo e desmoronado templo de pedra, escondido entre as árvores. O templo era uma construção esquisita, com inscrições antigas e desgastadas, que Carlos não conseguia entender. Mas o que realmente o chamou a atenção foi a sensação de que o próprio templo estava vivo, como se estivesse respirando. Ele entrou, sentindo um frio profundo tomar conta de seu corpo. Algo dentro de si dizia para sair dali, mas sua curiosidade como caçador o empurrou adiante. O interior do templo estava em ruínas, mas em seu centro havia uma grande pedra redonda, com símbolos que pareciam se mover. Enquanto Carlos se aproximava, ele sentiu uma presença mais forte, uma sensação de que estava sendo observado por algo além da compreensão humana. Quando seus dedos tocaram a pedra, o chão tremiu e, em um instante, o ambiente ao seu redor se distorceu. O tempo parecia parar, e as sombras ao seu redor ganharam vida. Ele viu formas indefinidas se movendo nas paredes do templo, criaturas que não pertenciam àquele mundo. Eram figuras com olhos vazios e corpos deformados, distorcidos por uma força que Carlos não podia entender. De repente, ele ouviu um som distante, como se algo estivesse se aproximando. Ele se virou rapidamente e viu um par de olhos brilhando na escuridão, mais brilhantes que qualquer coisa que ele já tivesse visto. Aqueles olhos eram imensos, como dois faróis que atravessavam a escuridão, e o seu brilho não era normal. Não havia dúvida. Aquela presença estava caçando. O caçador estava sendo caçado. Carlos correu para a saída, mas algo o impedia. As sombras se esticavam e distorciam, se fechando em torno dele. A luz que havia antes, agora se tornava fraca, quase inexistente. Ele estava perdido, cercado pela escuridão, com os olhos brilhantes e a presença da criatura se aproximando cada vez mais. Ele tentou lutar, mas a sombra parecia imortal, como se não houvesse fim para ela. Sua faca, a única arma que carregava, não parecia ter efeito. A criatura se moveu para perto, e então ele viu seu rosto, ou o que restava dele. Uma criatura híbrida, com um corpo que misturava a forma humana e animal, mas completamente distorcido. O rosto, se é que ainda poderia ser chamado de rosto, era uma massa de carne e ossos, com dentes afiados e uma língua comprida que se arrastava no chão.
Seus olhos eram infinitos, não tinham fim. Carlos sentiu um medo indescritível, como se sua alma estivesse sendo puxada para dentro daqueles olhos. Quando ele tentou gritar, sua voz foi abafada por um som gutural, vindo das profundezas da criatura. Em um movimento brutal, a sombra envolveu Carlos. Ele sentiu seu corpo sendo estraçalhado, seu coração batendo mais forte, como se estivesse prestes a explodir. A dor era insuportável, mas a criatura não o matava. Não ainda. Ela queria algo mais. Carlos acordou em um local desconhecido. Sua cabeça doía intensamente. Ele estava deitado em uma cama, mas não conseguia se mover. Olhou ao redor e percebeu que estava em uma cabana simples, com móveis antigos e uma lareira apagada. Sua primeira reação foi procurar sua arma, mas ela não estava mais com ele. Quando tentou se levantar, sentiu uma dor lancinante no peito. Um medo indescritível tomou conta de seu corpo, e foi aí que ele viu. Seus próprios olhos, agora refletidos em um espelho, estavam diferentes. Eles estavam vazios, sem vida. Ele não era mais o mesmo. A criatura não o matara, mas o havia transformado, e agora ele fazia parte da sombra. Ele olhou para suas mãos e viu que sua pele estava se deformando, seu corpo se tornando uma abominação, tal como a criatura. Ele havia se tornado um caçador das sombras. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais histórias aterradoras. E se você já sentiu alguma presença nas sombras, compartilhe sua experiência nos comentários. Talvez, só talvez, o caçador das sombras ainda esteja à espreita. Na madrugada fria, os primeiros passos na neblina foram os últimos de sua vida. Algo na névoa o observava. Algo que não era humano. A história começa em uma cidade pequena e isolada, chamada Vilarejo da Bruma. Situada no topo de uma montanha, o vilarejo era conhecido por ser envolto por uma neblina densa que raramente se dissipava. Os moradores, apesar de acostumados com o clima estranho, falavam sussurrando sobre a criatura que habitava as florestas ao redor da cidade, uma entidade invisível, que se movia pela neblina e caçava suas presas. As lendas locais diziam que ela era mais antiga que o próprio vilarejo, uma presença que surgia nas noites mais escuras, quando a neblina estava mais espessa. Lucas, um jovem investigador de fenômenos inexplicáveis, chegou à cidade em uma tentativa de entender o que havia acontecido com uma série de desaparecimentos que ocorreram ao longo dos últimos meses. Sua missão era simples: descobrir a verdade por trás das lendas e explicar o que acontecia. Os moradores estavam em silêncio, temerosos e quase hostis, e poucos falavam sobre a criatura. Aqueles que ousavam diziam que o melhor era nunca sair à noite. A princípio, Lucas pensou que tudo não passava de superstição e medo infundado. Mas quando a neblina começou a encobrir a cidade, uma sensação de desconforto o tomou. Era como se o ar estivesse mais denso, como se o próprio vilarejo estivesse sendo engolido pela neblina. Na primeira noite, ele decidiu sair em busca de respostas. Armado com uma lanterna e sua câmera, Lucas adentrou a floresta. O que ele não sabia era que, a cada passo que dava, estava mais próximo de um encontro com o que ninguém ousava mencionar. A neblina parecia se fechar ao seu redor, e, conforme ele caminhava mais fundo, a visibilidade se tornava quase inexistente. O único som que conseguia ouvir era o suave farfalhar das folhas e o eco distante de passos que ele não conseguia identificar. O que parecia ser uma simples investigação logo se transformou em um pesadelo. Lucas percebeu que a neblina não se comportava de maneira normal. Ela parecia se mover de uma forma quase inteligente, como se tivesse vida própria. Ele sentia a presença de algo, mas não conseguia ver nada. No entanto, algo estava ali, espreitando. Ele aumentou o ritmo dos passos, mas logo a sensação de estar sendo seguido se intensificou. O barulho de passos leves atrás dele se tornava mais audível, mas ao virar-se, não havia nada. A neblina, espessa e espiralada, parecia cobrir todo o horizonte, engolindo os contornos das árvores e criando uma sensação de claustrofobia. A cada passo, a pressão no peito aumentava. Ele sentiu que algo estava prestes a acontecer. Quando se virou novamente, viu pela primeira vez um brilho distante, como se pequenos pontos de luz brilhassem na neblina.
Lucas correu na direção do brilho, esperando encontrar algum tipo de resposta, mas o que ele encontrou foi ainda mais perturbador. O brilho que ele seguia não era uma luz natural, mas sim um par de olhos, brilhantes e fixos, que o observavam silenciosamente da escuridão. Ele congelou. Os olhos eram gigantescos, não eram humanos, e refletiam uma cor incomum, como se a própria neblina estivesse sendo absorvida por eles. A criatura, ou seja lá o que fosse, não fazia nenhum movimento, mas a sensação de ser observado era palpável. A neblina ao seu redor parecia se agitar, ondulando como se tivesse vida própria. Ele deu um passo para trás, mas a neblina não permitia mais que ele visse o caminho de volta. Os olhos se moviam com ele, sempre à distância, sempre fixos. O medo começou a se transformar em pânico, e Lucas percebeu que havia sido encurralado. Ele tentou acender sua lanterna, mas a luz não parecia ter efeito sobre a neblina. A única coisa que parecia iluminar aquela escuridão era a presença daqueles olhos brilhantes. Eles começaram a se aproximar lentamente, sem pressa, como se soubessem que ele não tinha para onde ir. A cada segundo que passava, Lucas sentia que sua sanidade estava se esvaindo. A criatura, que antes parecia uma presença distante, agora estava ao seu lado. Ele não conseguia vê-la, mas podia sentir sua respiração, quente e úmida, no pescoço. Foi quando ele ouviu um sussurro, uma voz que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. "Você não deveria estar aqui", dizia a voz, fraca, mas cheia de um ódio profundo. Lucas se virou abruptamente, tentando buscar a fonte da voz, mas tudo o que viu foi a neblina densa e os olhos que o fixavam cada vez mais intensamente. Seus pés começaram a tremer, e a adrenalina tomou conta dele. Ele tentou correr, mas a neblina parecia engolir seus passos, prendendo-o no lugar. Ele gritou, mas não havia ninguém ali para ouvir. O terror atingiu seu ápice quando ele finalmente viu a criatura se materializar à sua frente. Ela era uma mistura de formas indefinidas, com tentáculos que se estendiam como braços, e uma face deformada que se contorcia de maneira antinatural. Seus olhos brilhavam com uma intensidade aterradora, iluminando o vazio da noite. A criatura se aproximou e, em um movimento veloz, agarrou Lucas. Ele tentou lutar, mas algo paralisava, como se sua própria alma fosse consumida pela presença da criatura. O ar ao seu redor se tornou denso, quase insuportável. A criatura sussurrou novamente, desta vez em um tom mais grave e sombrio: "Agora você faz parte da bruma." Lucas acordou em sua cama, com a luz da manhã filtrando pela janela. Sua cabeça estava pesada, como se tivesse sido esmagada por algo. Ele olhou ao redor, atordoado, sem saber o que estava acontecendo. Seu corpo estava suado, e sua respiração acelerada. Ele se levantou, tentando entender o que havia acontecido. Mas, ao olhar pela janela, ele viu algo que o deixou paralisado. A neblina ainda estava lá, cobrindo a cidade, mas algo estava diferente. Ele não estava mais no vilarejo. Ele estava no meio da neblina, sozinho, sem nenhum caminho visível à sua frente. A criatura estava sempre com ele, observando em silêncio, e Lucas sabia, naquele momento, que ele nunca sairia dali. Ele havia se tornado parte da bruma. Você já sentiu o toque da neblina? Já ouviu os sussurros que vêm das sombras? Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e compartilhe suas próprias experiências nos comentários. Talvez você não esteja tão seguro quanto pensa. Às 3 da manhã, a estrada deserta parecia engolir tudo ao redor. Mas havia algo no horizonte, uma silhueta que não deveria estar ali. A estrada que cortava o vale era famosa por sua solidão. Abandonada à noite, sem iluminação, com as sombras das árvores projetadas pela fraca luz da lua, ela se tornava um lugar perfeito para quem buscava desaparecer. Edgar, um motorista de caminhão, estava acostumado a fazer essa rota tarde da noite. As viagens longas eram comuns em sua rotina, mas naquela noite, algo estava estranho. O rádio do caminhão, normalmente cheio de estática, estava em um silêncio ensurdecedor. A cidade já estava distante, e a estrada diante dele parecia interminável. Ele já havia percorrido o trajeto dezenas de vezes, mas nunca, em nenhuma delas, a estrada parecia tão solitária e opressiva. Era uma noite especialmente escura,
com a lua mal visível entre as nuvens, e a brisa gelada cortava a pele de Edgar enquanto ele dirigia. O farol do caminhão cortava a escuridão, iluminando apenas uma faixa estreita de asfalto. Edgar já estava pensando em parar em algum posto de gasolina para descansar, mas o cansaço logo tomou conta dele. A estrada estava tranquila, e ele mantinha o volante firme enquanto a monotonia da viagem começava a deixá-lo sonolento. Foi então que ele a viu. No horizonte, no meio da estrada, uma figura esquelética se destacava contra a escuridão. Uma silhueta humana, mas o suficiente para provocar um arrepio. Inicialmente, Edgar achou que era apenas uma ilusão de ótica, talvez uma sombra da árvore na beira da estrada. Mas quando a figura se moveu, ele teve certeza: alguém estava ali. Ele freou bruscamente, o som dos pneus raspando contra o asfalto ecoando na noite silenciosa. Edgar acelerou um pouco, mas a silhueta não saiu de seu campo de visão. A figura estava parada, sem se mover, e agora, em vez de uma simples sombra, Edgar podia ver detalhes que o faziam gelar. A pessoa parecia estar vestindo roupas rasgadas, com os braços caídos ao lado, e sua cabeça estava inclinada de maneira estranha, como se olhasse diretamente para ele. O que mais o incomodava era o fato de que a estrada estava deserta. Nenhum carro passava por ali nas últimas horas, e ninguém andaria por aquele trecho de noite. Ele não sabia o que fazer. Continuar dirigindo sem parar? Ou parar e tentar ajudar a pessoa? Ele decidiu que o melhor era diminuir a velocidade e observar mais de perto. Quando o caminhão se aproximou da figura, Edgar percebeu que algo não estava certo. A silhueta, que antes parecia humana, começou a distorcer-se, como se os contornos da pessoa se estivessem esticando e se contorcendo para além dos limites da normalidade. Antes que ele pudesse reagir, a figura se moveu rapidamente em sua direção, indo de um lugar a outro sem aviso, quase como uma sombra rastejando pela estrada. Edgar, apavorado, pisou no acelerador, sentindo o caminhão ganhar velocidade novamente, mas sempre com a sensação de que estava sendo seguido. Pela janela lateral, ele notou que a figura estava agora correndo ao lado do caminhão, suas pernas alongadas e desproporcionais, como se estivesse se arrastando. A sensação de ser perseguido aumentou a cada segundo. De repente, algo mais perturbador aconteceu. Edgar sentiu uma pressão sobre o peito, como se uma mão invisível o estivesse apertando. Ele não conseguia respirar com facilidade, e seu corpo parecia se encolher, enquanto sua visão ficava embaçada. Ele se forçou a abrir os olhos, mas a imagem da silhueta estava em sua mente, fixada como uma marca irreversível. O rádio do caminhão, que antes estava em silêncio, começou a chiado, distorcendo palavras e sons incompreensíveis, como se algo estivesse interferindo diretamente nos circuitos. E então, no meio da estática, Edgar ouviu uma voz, fraca e desesperada: "Não olhe." Ele não sabia o que a voz queria dizer, mas a essa altura, ele não podia mais se controlar. O medo havia tomado conta de seu corpo e sua mente. Ele sabia que a criatura, ou o que quer que fosse, estava agora dentro de sua cabeça, influenciando seus pensamentos. Quando olhou novamente para o retrovisor, o que viu o fez congelar de terror. A silhueta estava ali, mais próxima do que nunca, mas desta vez, algo havia mudado. Seus olhos estavam agora completamente negros, sem pupilas, e seu rosto estava distorcido em uma expressão de dor extrema. Edgar não pôde evitar o grito que escapou de sua garganta, mas antes que pudesse fazer mais alguma coisa, o caminhão deu um tranco violento, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. O caminhão parou abruptamente. Edgar tentou ligar o motor novamente, mas nada aconteceu. Ele olhou pela janela, esperando que a estrada estivesse mais tranquila, mas ao invés disso, a silhueta agora estava à sua frente, completamente distorcida, como uma massa retorcida de carne e escuridão. Ela se aproximava, seus passos fazendo um som abafado, como se as sombras estivessem engolindo seus pés. Ela não caminhava, flutuava, movendo-se mais rápido do que qualquer ser humano seria capaz. Quando chegou perto, Edgar sentiu uma onda de calor estranho e desconfortável que envolvia o caminhão. A visão que ele teve de seu rosto foi de alguém que já havia sido humano, mas que agora estava além da compreensão. A silhueta, sem expressão, tocou a janela com uma mão seca e disforme. Edgar tentou gritar, mas sua voz não saía. Ele sentia que estava sendo puxado para fora do caminhão, como se estivesse sendo atraído por algo invisível.
Tudo o que ele conseguia ouvir era uma risada baixa e abafada, uma risada que parecia vinda das profundezas do inferno. A criatura tocou a maçaneta da porta com a mesma mão disforme, e, antes que Edgar pudesse reagir, a porta se abriu sozinha. A silhueta não tinha mais rosto, agora era apenas uma massa negra. As mãos se estenderam até Edgar, e ele sentiu sua alma sendo puxada para a escuridão. O último som que ele ouviu antes de ser levado foi o som do rádio, agora completamente claro, dizendo: "Agora você é meu." Na manhã seguinte, o caminhão foi encontrado na mesma estrada, abandonado e com as portas abertas. Edgar havia desaparecido sem deixar rastros, mas os moradores da cidade próxima afirmavam ter visto a silhueta na estrada naquela noite. O caso foi arquivado como desaparecimento inexplicável, mas ninguém mais ousou passar pela estrada à noite. O lugar ficou conhecido como a Estrada da Silhueta, e ninguém sabia ao certo o que havia acontecido a Edgar, mas uma coisa era certa: ele nunca mais foi encontrado. E você, já passou por uma estrada deserta à noite? Já viu algo estranho no horizonte? Deixe seu comentário e compartilhe a história. Se gostou dessa narrativa, se inscreva no canal e acione o sininho para não perder as próximas histórias assustadoras. Eles diziam que o lago estava vazio, mas naquela noite, alguém viu os olhos brilhando nas águas geladas. O inverno rigoroso parecia não ter fim naquela pequena cidade do norte. A neve cobria tudo com um manto branco e pesado, e o vento cortante fazia até as árvores parecerem imóveis, como se o tempo tivesse parado. Emily, uma jovem estudante de biologia, se encontrava na cidade para um estágio em um centro de pesquisa local. A vida na cidadezinha isolada parecia pacífica, mas uma inquietação a consumia a cada noite. Em uma das tardes mais geladas, ela foi alertada pelos moradores locais sobre o lago congelado que ficava a poucos quilômetros do centro. "Não se aproxime, nem de dia", eles diziam, com um tom sério, quase como se estivessem tentando evitar que ela fizesse uma pergunta. Mas Emily, intrigada pela velha história, ignorou os avisos e decidiu investigar. Ao cair da noite, ela vestiu um casaco grosso e se aventurou até o lago, um lugar que todos pareciam evitar. O caminho estava coberto de neve fresca, com apenas o som de seus passos ecoando pela vastidão silenciosa. O céu estava claro, e a lua cheia refletia uma luz fria sobre o lago, que parecia congelado por completo. A superfície estava coberta por uma camada de gelo espesso, mas o que mais chamava atenção era a neblina estranha que se erguia do centro do lago, como se o gelo estivesse liberando uma energia perturbadora. Ao se aproximar da margem, Emily sentiu uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. O silêncio era absoluto, e o ar gelado cortava sua pele. Ela olhou ao redor, mas não havia sinal de vida, apenas a vastidão do lago congelado. No entanto, algo em seu íntimo dizia que havia algo mais naquele lugar, algo que não poderia ser visto a olho nu. O frio fazia seus dentes batendo, mas Emily não podia se afastar. Algo a puxava para o centro do lago, como se houvesse uma força invisível, mas poderosa, que a impelia a se aproximar cada vez mais. Ela se agachou, observando a espessa camada de gelo. O brilho da lua fazia o gelo parecer quase transparente em alguns pontos, e foi quando ela notou. Algo se movia debaixo da superfície. No começo, foi apenas uma sombra, uma linha escura que se contorcia sob o gelo, como se estivesse tentando se libertar. Emily estremeceu. Ela sabia que o gelo não deveria se mover assim, especialmente com a espessura que tinha. Ela olhou em volta, mas não havia ninguém para alertá-la. O sentimento de estar sendo observada se intensificou, e ela percebeu que seus passos estavam ecoando de maneira diferente, mais intensos, como se o próprio lago estivesse absorvendo cada som. De repente, uma rachadura se formou sob seus pés, e o gelo estalou de forma tão forte que fez Emily pular para trás. Ela olhou novamente para a água, e foi quando viu os olhos. Olhos grandes e brilhantes, emergindo debaixo do gelo, refletindo a luz da lua com uma intensidade sobrenatural. Ela congelou. A visão daqueles olhos a paralisou de medo. Eles a observavam, frios e inexpressivos, mas algo dentro deles parecia predatório. Algo que não deveria estar ali. O gelo começou a estalar ainda mais forte, como se estivesse se fragmentando, mas Emily não conseguia se mover.
Ela sabia que algo estava se aproximando debaixo da água. Ela queria correr, mas algo a mantinha no lugar. Quando finalmente conseguiu tomar coragem e dar um passo para trás, o gelo se quebrou com um estrondo aterrorizante. Uma criatura emergiu da água, com os olhos brilhando de forma maligna. A criatura que emergiu da água era algo que nenhum ser humano poderia descrever com palavras. Sua pele era escura e coberta por escamas, com uma textura que refletia a luz da lua de maneira perturbadora. Seus membros eram longos e desproporcionais, com garras afiadas que pareciam rasgar o gelo ao redor. Seu rosto era uma mistura de várias formas, um amálgama de monstros antigos e esquecidos, com dentes afiados e uma mandíbula que se movia de forma grotesca. A criatura olhou diretamente para Emily, e seus olhos brilhavam com uma fome insaciável. Ela não conseguiu se mexer. Era como se sua mente tivesse sido tomada por uma sensação de impotência absoluta. A criatura levantou uma das garras e começou a arranhar o gelo com um som agudo que fazia a carne de Emily arrepiar. Cada movimento que ela fazia era calculado, como se estivesse se preparando para atacar. O vento cortante aumentava, mas Emily não conseguia desviar o olhar. Ela estava hipnotizada pela criatura, como se ela tivesse algum tipo de controle sobre sua mente. De repente, a criatura avançou com velocidade sobrenatural, e Emily sentiu uma onda de frio cortante, como se o próprio ar estivesse congelando em torno dela. Ela tentou gritar, mas sua voz não saía. A criatura estava agora tão perto que ela podia ver o brilho de seus olhos dentro da escuridão. No último momento, Emily conseguiu dar um passo atrás e tropeçar no gelo quebrado. Ela caiu, rolando pela neve, enquanto a criatura avançava, suas garras se estendendo em sua direção. Quando Emily pensou que seria sua última hora, ela sentiu uma onda de calor estranho, como se a temperatura ao seu redor tivesse aumentado drasticamente. Ela olhou para cima, e o que viu a fez tremer ainda mais. A criatura não estava mais ali. O lago estava novamente calmo, sem movimento, sem sinais da monstruosidade que a perseguira. Ela se levantou com dificuldade, os pés congelados, mas algo estava errado. O que antes parecia ser uma perseguição intensa havia desaparecido. A criatura, as garras, os olhos, tudo sumira como se nunca tivesse existido. Emily correu até a margem do lago, os pés pisando com força na neve. Quando olhou para trás, não havia vestígios da criatura, nem do gelo quebrado. Mas uma sensação de medo ainda a consumia. Ela sabia que algo havia acontecido ali, algo que escapava à compreensão humana. Ela não podia deixar de sentir que o lago a estava observando, esperando para levar mais alguém para suas profundezas congeladas. Na manhã seguinte, ela relatou o ocorrido aos moradores locais. Eles não se surpreenderam. "Você viu a criatura do lago", disse um homem idoso, com um olhar sombrio. "Há muito tempo, eles dizem que o lago guarda uma coisa, algo que nunca deveria ser perturbado." A história de Emily, no entanto, nunca foi registrada oficialmente. A criatura, como sempre, permanece um mistério. Você já encontrou algo que não deveria ser visto? Algo que permanece em sua mente, mesmo depois que você tenta esquecê-lo? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de conferir outras histórias de terror aqui no canal. Inscreva-se para não perder os próximos mistérios. Naquela noite fria, a sombra que os caçadores viam nas montanhas não era humana, e ela estava se aproximando. A pequena cidade de Briar Hollow sempre foi cercada por montanhas imponentes e misteriosas. Os moradores, apesar de passarem a vida inteira ali, evitavam se aventurar naquelas altas e escuras montanhas, especialmente durante a noite. Diziam que havia algo nas sombras das montanhas, algo que caçadores e viajantes haviam visto, mas nunca retornaram para contar. Os poucos que tentaram desmentir a lenda acabaram se tornando parte dela. Dylan, um caçador experiente da cidade, nunca acreditou nessas histórias. Para ele, era apenas o medo dos mais velhos tentando manter os mais jovens longe das áreas ricas em caça. No entanto, algo o incomodava na noite em que ele decidiu fazer uma caçada solitária nas montanhas. O céu estava nublado, e uma neblina densa se formava aos pés das colinas. Mesmo com seu rifle e suas habilidades de caçador, ele sentia que algo estava errado. Ele não sabia se era a atmosfera pesada ou as histórias que ouvirá durante toda sua vida,
mas uma sensação de desconforto o consumia. Na manhã seguinte, ele queria apenas pegar um bom servo para levar de volta à aldeia. Mas o que encontraria nas montanhas seria algo muito mais terrível. Ele avançava pelas trilhas estreitas das montanhas, com o som do vento cortando o ar como uma faca afiada. A vegetação ao seu redor era espessa e escura, a luz do dia mal penetrava, criando uma sombra perpétua. O tempo parecia estranhamente congelado, sem o habitual movimento dos animais. Dylan estava acostumado a caçar nessa área, mas dessa vez, o silêncio era ensurdecedor. Ele sentia uma presença, como se estivesse sendo observado. À medida que Dylan avançava mais para o interior das montanhas, o clima começava a mudar. A neblina se espessava, tornando-se quase impossível de atravessar. Cada passo que ele dava parecia mais difícil, e uma sensação de opressão tomava conta dele. A floresta ao redor parecia ainda mais densa, como se as árvores crescessem mais altas e mais próximas de maneira invisível. Foi então que ele ouviu o primeiro som. Um estalo, seguido por outro e outro. Eram passos. Passos pesados, não humanos. Ele parou imediatamente, seu coração batendo forte no peito, e olhou ao redor, mas tudo o que podia ver era neblina espessa e as árvores retorcidas. Dylan, com a experiência adquirida em tantos anos de caçadas, tentou racionalizar. Poderiam ser outros caçadores ou algum animal grande. Mas, ao olhar para os galhos das árvores ao redor, ele percebeu algo estranho. A vegetação estava quase completamente intacta. Não havia marcas de patas, nem rastros de nenhum tipo de animal. Mas os estalos continuavam. Agora mais próximos. Ele estava sendo seguido. Ele sabia disso. A sensação de ser vigiado aumentou. Ele apertou a empunhadura do rifle, o metal frio contra a palma da mão. Ele olhou para trás, mas nada. Quando olhou para frente novamente, o que viu congelou seu sangue. Uma sombra enorme se movia rapidamente através da neblina, passando de uma árvore para outra com uma fluidez que um ser humano nunca conseguiria ter. Dylan a viu por apenas um segundo, mas o suficiente para saber que não era uma ilusão. Era algo grande, algo monstruoso. O que Dylan viu à distância não era uma simples sombra, mas uma presença. De repente, as árvores ao redor começaram a se mover de maneira estranha, como se estivessem sendo dobradas por uma força invisível. Então, a sombra apareceu de novo, agora muito mais perto, emergindo da neblina. Ela era imensa, um ser indistinto formado por pura escuridão. Seu corpo parecia feito de trevas densas, como se fosse uma extensão das próprias sombras da floresta. Não havia rosto, não havia forma definida, apenas um contorno negro e imponente que se movia com uma velocidade sobrenatural. Dylan não conseguiu mover-se. Sua mente gritou para correr, mas seu corpo estava paralisado pelo medo. Ele tentou levantar o rifle, mas suas mãos estavam tremendo tanto que ele mal conseguia segurá-lo. A criatura fez um som gutural, algo que parecia um sussurro nascido da própria terra, e avançou em sua direção. Cada passo da criatura fazia o chão tremer, e o ar ao redor parecia se condensar, ficando mais pesado, mais sufocante. Então, a criatura levantou uma das suas extremidades sombrias, como se estivesse se preparando para esmagar Dylan. A cada movimento, a sombra se espalhava pelo terreno, dominando tudo ao seu redor. Dylan sentiu a pressão em seu peito, como se o ar tivesse sido sugado para dentro da criatura. Ele tentou reagir, atirando contra a escuridão, mas o disparo parecia ser engolido pela própria sombra, como se nada pudesse tocá-la. Foi quando ele sentiu algo atrás de si. Algo quente e pulsante. Ele virou-se rapidamente, e a visão que teve fez seu sangue ferver de pavor. A criatura, ao que parecia, estava se multiplicando. Havia dezenas delas, surgindo da neblina, todas as formas distorcidas e indefinidas. Elas rodeavam Dylan, mas ele não podia se mover. A pressão no ar se intensificava. Ele estava sendo cercado. Quando Dylan sentiu que seu último momento de vida estava se aproximando, uma luz forte iluminou a neblina à sua frente. Ele pensou que sua mente estava falhando, que a morte havia finalmente chegado. Mas, quando os raios de luz cortaram a escuridão, as sombras recuaram. Uma figura, alta e iluminada por um brilho dourado, apareceu diante dele. Era uma silhueta humana,
mas com uma aura sobrenatural que afastava as criaturas. A figura estendeu a mão, e uma energia poderosa emanou dela, forçando as sombras a se afastarem e recuarem para o coração da floresta. Dylan, sem entender o que estava acontecendo, sentiu suas forças retornando. Ele se levantou com dificuldade e olhou para a figura misteriosa, que o observava em silêncio. Antes que ele pudesse dizer uma palavra, a figura desapareceu na neblina, e a floresta se acalmou de repente, como se nada tivesse acontecido. Dylan saiu das montanhas daquela noite, mas algo havia mudado dentro dele. As sombras, as criaturas, tudo aquilo que ele havia visto ainda o perseguia, mas ele sabia que as respostas estavam nas profundezas da floresta. Ele nunca mais voltou para aquelas montanhas, mas sempre se perguntava sobre o que realmente havia acontecido. As lendas sobre as montanhas, agora, pareciam mais reais do que nunca. O que ele não sabia era que as criaturas estavam apenas esperando por alguém mais, alguém como ele. E você, já encontrou algo que ninguém deveria ver? Algo tão terrível que a mente se recusa a acreditar? Comente o que achou dessa história e não se esqueça de inscrever-se no canal para mais mistérios como esse. Até o próximo encontro no escuro. Alguns dizem que as cavernas guardam ecos do passado. Mas o que acontece quando os ecos começam a gritar seu nome? As cavernas de Blackstone eram uma das maiores maravilhas naturais da região. Com suas formações rochosas impressionantes e profundezas ainda inexploradas, eram o destino de aventureiros e cientistas de todo o mundo. Para Luke, no entanto, o apelo das cavernas era mais pessoal. Ele era um espeleólogo experiente, que havia feito expedições ao redor do globo, explorando sistemas cavernosos que nunca haviam sido mapeados. Seu interesse por Blackstone começou quando encontrou relatos antigos de uma caverna que, segundo a lenda, possuía portais para outras dimensões. Muitos aventureiros haviam desaparecido ali, e a cidade próxima à caverna já estava acostumada a ver estranhos se perderem para sempre. Mas Luke não acreditava em lendas. Ele via os desaparecimentos como simples acidentes, produto de imprudência ou fatalidade. Decidido a explorar essas profundezas e possivelmente descobrir algo que a ciência ainda não conhecia, ele chegou à cidade de Blackstone com uma equipe de colegas e equipamentos de última geração. A cidade estava silenciosa naquela manhã de inverno, as ruas quase desertas, com exceção dos turistas e dos poucos locais que sempre evitavam falar sobre a caverna. O aviso era claro: Cavernas de Blackstone, perigo imediato. Mas Luke ignorou o aviso, acreditando que nada o deteria. Após uma breve reunião, o grupo se dirigiu até a entrada das cavernas. A luz do dia começava a desaparecer rapidamente, e a escuridão das cavernas parecia engolir tudo. Um ar gélido emanava do interior, e à medida que o grupo se adentrava, o som de suas vozes ecoava nas paredes de pedra. Mas, à medida que se aprofundavam, algo estranho começou a acontecer. O eco não era normal. Não era como o som de vozes se refletindo. Era como se as cavernas estivessem respondendo, como se algo estivesse vivo ali. E, mais importante, algo estava os observando. À medida que o grupo descia mais fundo, os ecos aumentavam em intensidade. Em determinado ponto, as lanternas começaram a falhar, e o ambiente se tornava cada vez mais opressor. A caverna parecia se expandir à medida que avançavam, e o som de passos parecia multiplicar-se ao redor deles, como se estivessem sendo seguidos por algo invisível. Luke tentou ignorar o pânico crescente no peito, atribuindo sons à sua própria mente ou ao comportamento natural das cavernas. Mas logo, algo muito mais perturbador aconteceu. Em um desvio da caverna, o grupo descobriu uma série de passagens que pareciam não ter fim. Quando Luke e seus colegas entraram em uma dessas passagens, algo começou a acontecer com os ecos. Em vez de refletirem suas palavras, eles começaram a repetir o que eles pensavam. Luke gritou por uma resposta, e o eco respondeu de forma perfeitamente sincronizada, mas as palavras não eram suas. Era a voz dele, mas com um tom diferente, distorcido, quase como uma cópia deformada de sua própria fala. Ele olhou para seus colegas, que estavam visivelmente agitados, mas ainda não podiam acreditar no que estava acontecendo. A voz ecoou novamente, mas desta vez, a palavra não era mais uma repetição, era uma instrução clara. Voltem. Luke congelou.
Aquilo não poderia ser possível. O eco agora não apenas imitava suas palavras, mas parecia ter um objetivo. O grupo, assustado, tentou voltar para o caminho original, mas a caverna os levou mais fundo. O ar estava ficando mais denso, e a sensação de ser observado se intensificava. O tempo parecia distorcido ali dentro. A jornada que deveria durar algumas horas estava se arrastando por um período que parecia dias. E, em cada esquina, os ecos ficavam mais fortes. A equipe de Luke começou a perder a calma. Alguns começaram a ver formas distorcidas nas sombras da caverna, como se algo estivesse se movendo, mas em um ritmo desconcertante, quase impossível de acompanhar com os olhos humanos. O eco dos passos aumentava, mas quando viravam para verificar, nada estava lá. A caverna parecia estar viva, se moldando de maneira surreal, como se estivesse se ajustando à presença deles. E então, sem aviso, uma das lanternas apagou completamente. O breu da caverna era absoluto. Com a lanterna apagada, o pânico se instalou de vez. O grupo ficou imóvel, com seus corações batendo em uníssono. O eco continuava, mas agora não apenas repetia palavras. Ele gritava, murmurava e falava diretamente com cada um deles. Luke! Luke! Chamava uma voz baixa e lenta, distorcida pela caverna. Ele olhou para os outros e viu o terror refletido em seus olhos. Eles estavam sendo consumidos por algo invisível. Então, o terror físico se manifestou. Algo começou a se mover na escuridão. O grupo ouviu sons de algo arrastando-se nas sombras. E antes que pudessem reagir, uma figura emergiu da escuridão. Era alta, esquelética, com uma pele translúcida que se fundia com a rocha da caverna. Seus olhos brilhavam como carvões em chamas, e sua boca se abria em um sorriso grotesco, exibindo dentes afiados como garras de predador. A figura, agora visivelmente se aproximando, não estava sozinha. Outras formas começaram a surgir na escuridão, sombras vivas, deformadas, com corpos que pareciam feitos da própria rocha da caverna. O eco continuou, agora uma massa de gritos e palavras distorcidas que se entrelaçavam em uma cacofonia de desespero. Luke tentou correr, mas suas pernas não respondiam. Ele estava paralisado, como se estivesse sendo puxado para dentro da própria terra. As sombras avançaram, e o eco das vozes se intensificou até que se tornou ensurdecedor, como se a própria caverna estivesse gritando. Luke não sabia mais o que era real. Tudo ao seu redor se misturava. As sombras, os ecos, as figuras sinistras. Quando finalmente conseguiu se mover, foi empurrado para fora da caverna, com uma força que ele não conseguia compreender. Ele caiu na entrada, de volta à luz do dia, respirando pesadamente, mas não havia mais ninguém ao seu redor. O silêncio era absoluto. Ele olhou para trás, mas as cavernas estavam tranquilas, como se nada tivesse acontecido. Ele nunca encontrou seus colegas novamente. A cidade de Blackstone nunca mais os viu. E quando ele tentava lembrar o que acontecerá lá dentro, tudo que ouvia eram os ecos distorcidos de sua própria mente, chamando de volta, repetindo suas palavras, sussurrando seu nome. Será que as cavernas realmente guardam ecos do passado? Ou será que eles são os sussurros de algo ainda mais sombrio? Comente abaixo o que você acha e, se gostou dessa história, inscreva-se no canal e explore mais mistérios por aí. Toda cidade tem seus segredos, mas o que acontece quando esses segredos se tornam monstros? Em uma pequena cidade costeira, chamada Greyford, o clima era sempre sombrio. Não por causa da geografia ou da paisagem, mas por algo muito mais sinistro. Uma névoa espessa que aparecia todas as noites e envolvia a cidade, impedindo qualquer um de enxergar mais do que alguns metros à frente. Os moradores viviam com medo dessa névoa. Muitos falavam de lendas antigas que diziam que ela não era apenas uma neblina comum, mas uma manifestação de algo muito mais profundo e aterrador. Lena, uma jovem jornalista que acabará de se mudar para Greyford em busca de uma matéria sobre as misteriosas névoas, não acreditava nessas histórias. Ela era racional, uma pessoa que confiava apenas em fatos concretos e comprováveis. No entanto, o comportamento dos habitantes da cidade não a deixou indiferente. Eles viviam em constante tensão, fechando portas e janelas assim que a névoa se aproximava. Ninguém ousava sair após o cair da noite,
e os que tentavam nunca mais eram vistos. Intrigada pela situação, Lena decidiu investigar mais a fundo. Ela começou a entrevistar os moradores e logo descobriu que todos pareciam ter algum tipo de história perturbadora para contar sobre as noites de névoa. Alguns diziam ter ouvido passos pesados nas ruas desertas, outros afirmavam ter visto figuras estranhas entre os borrões brancos. Mas o mais assustador era um relato constante, algo muito mais antigo que a própria cidade se escondia nas profundezas da névoa. Algo que só se revelava àqueles corajosos, ou tolos, o suficiente para desafiar o limite da cidade. Numa noite, Lena decidiu seguir as pistas que coletara e sair na calada da madrugada, com uma lanterna fraca e sua câmera, para registrar o que realmente acontecia quando a névoa tomava conta das ruas. Ela sentia uma ansiedade crescente, mas sua curiosidade e o desejo de desmascarar a lenda a empurraram para frente. Mal sabia ela, sua busca por respostas a colocaria cara a cara com uma criatura que jamais imaginaria existir. Conforme Lena caminhava pelas ruas cobertas pela espessa névoa, o som de seus passos parecia abafado, quase como se o ar ao seu redor estivesse absorvendo qualquer som. Sua lanterna iluminava brevemente o caminho à frente, mas logo a escuridão tomava conta novamente, como se a própria névoa estivesse engolindo a luz. Ela se forçou a continuar, ignorando o arrepio na espinha e o medo crescente. A sensação de que estava sendo observada aumentava a cada passo. O ar estava mais denso e frio, e ela podia sentir a umidade penetrando suas roupas. Os sons da cidade haviam desaparecido, e o único barulho que se ouvia era o som da respiração pesada de Lena. No entanto, à medida que avançava, ela notou algo peculiar. Rastros de algo grande e pegajoso que pareciam arrastar-se pela rua, como se uma enorme criatura tivesse passado por ali. O caminho estava deserto, mas os rastros a guiavam para uma parte mais isolada da cidade, onde poucos se atreviam a ir. Lena, com a câmera em mãos, seguiu os rastros com cautela. A cada passo, o som da névoa parecia aumentar, um zumbido quase imperceptível que vibrava nas paredes dos prédios. De repente, um grito estridente ecoou ao longe, mas tão distorcido que parecia vir de algum lugar além da realidade. Lena parou, o coração disparado. Ela sabia que deveria voltar, mas algo a impelia a seguir em frente. Ela precisava saber a verdade. Conforme avançava pela rua deserta, algo se movia nas sombras. Algo grande, mas tão ágil que era impossível vê-lo diretamente. Lena começou a sentir uma pressão crescente no peito, como se o ar estivesse se tornando mais espesso. Seus olhos tentavam se ajustar à escuridão, mas a névoa parecia engolir tudo ao redor. Então, ela ouviu algo se arrastando pelas paredes, perto o suficiente para fazer seu estômago se revirar. A câmera começou a falhar, as imagens se distorcendo, como se a própria névoa estivesse interferindo na eletricidade. A tensão aumentava enquanto Lena tentava capturar alguma imagem ou som da criatura que a espreitava. Mas, naquele momento, a visão de uma sombra imensa a fez congelar. Uma figura monstruosa, com olhos brilhando como chamas e um corpo coberto por uma espessa camada de nevoeiro, apareceu na sua frente, flutuando acima do chão. Suas garras pareciam ser feitas de um material escuro e viscoso, como se fossem feitas da própria névoa que a cercava. O que aconteceu a seguir é algo que Lena jamais conseguiria explicar racionalmente. A criatura avançou em sua direção com uma velocidade sobrenatural, mas o que mais a aterrorizou foi o som que ela fez ao se aproximar. Um zumbido, quase como um canto de algum ser perdido nas profundezas do tempo. A figura parecia crescer à medida que se aproximava, envolvendo a cidade em sua presença ameaçadora. Lena tentou correr, mas o ar estava denso, quase impossível de respirar. Seus pés pareciam afundar na névoa, como se algo a estivesse puxando para baixo. Seus movimentos estavam lentos, pesados, como se a própria névoa estivesse prendendo seu corpo. De repente, ela sentiu as garras da criatura se cravando em seu ombro, uma dor insuportável que fez com que sua visão se turvasse. Ela tentou gritar, mas sua voz foi abafada pela névoa. A criatura, com uma força descomunal, a levantou no ar, como se fosse um brinquedo, e a levou para dentro da neblina. Lena não conseguia se mover, sua mente estava começando a se distorcer com a pressão da criatura. Seus olhos estavam se fechando, e a última coisa que ela viu foi a cidade de Greyfort se apagando lentamente, engolida pela escuridão e pelo som da criatura que se alimentava da névoa. Lena nunca foi encontrada. Sua câmera foi recuperada dias depois,
mas as imagens estavam corrompidas, com apenas flashes de luz que capturavam o contorno da criatura em movimento. A cidade de Greyford, que já havia vivido sob o medo da névoa, passou a ser evitada por qualquer um que soubesse o que acontecerá ali. Alguns moradores locais disseram que, em certas noites, ainda podiam ouvir os ecos da voz de Lena, chamada pela névoa, sussurrando seu nome nas ruas desertas. A criatura da névoa, como se fosse um espírito guardião, agora parecia ter um novo objetivo. Ninguém mais sairia vivo das ruas de Greyford após a queda da noite. E aqueles que se atreviam a se aproximar da cidade, mesmo sem saber da história, podiam sentir a presença dela, como um presságio de algo que nunca seria superado. Você acreditaria em uma criatura capaz de se esconder nas sombras da névoa? Greyford tem muitos segredos, mas, talvez, o maior deles seja a criatura que nunca deixa ninguém sair. Se gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu comentário e compartilhe suas teorias sobre o que realmente aconteceu com Lena. Ele apareceu em plena madrugada, mas ninguém sabia de onde veio. Sua presença estava associada a mortes misteriosas que ninguém conseguia explicar. Quando a sombra dele se projetava, algo sombrio acontecia. Na pequena cidade de Blackwood, as pessoas dormiam com as janelas trancadas e as portas bem fechadas, especialmente durante as noites de inverno, quando o frio cortante se misturava a um silêncio inquietante. Algo se escondia nas ruas desertas, mas ninguém tinha coragem de falar sobre isso. Havia um nome que todos sussurravam quando se reuniam em segredo: o Andarilho. Marco, um policial recém-transferido para a cidade, não acreditava nessas superstições locais. Ele havia crescido em um ambiente onde lendas e mistérios eram desfeitos pela lógica e pela razão. Ao chegar em Blackwood, encontrou uma cidade tranquila, mas com um ar de mistério que parecia sempre em segundo plano. Os moradores pareciam tranquilos à luz do dia, mas quando a noite chegava, algo mudava em seus olhos. Como se todos carregassem um peso secreto. Em uma dessas noites, Marco ouviu o nome do Andarilho pela primeira vez. Durante uma conversa casual com um dos moradores mais antigos, o Sr. Lancaster, um homem de cabelos grisalhos e olhar distante, ele falou sobre o estranho homem que surgia nas noites mais escuras. O Andarilho, disse o Sr. Lancaster com uma expressão de quem sabia mais do que queria revelar, não é só um homem. Ele é um símbolo de tudo o que aconteceu aqui. E quem vê sua sombra, nunca mais será o mesmo. Marco, intrigado, decidiu investigar esse estranho personagem e sua conexão com a cidade. Ele começou a procurar mais informações sobre o passado de Blackwood, sem saber que sua busca o levaria para o caminho da escuridão. Marco começou sua investigação na velha biblioteca da cidade, onde os registros estavam guardados em pilhas de livros envelhecidos. Não demorou muito para que encontrasse algo curioso. O nome do Andarilho estava em documentos de desaparecimentos antigos, todos datando de mais de 50 anos. Eles falavam de uma figura misteriosa que surgia no centro da cidade, durante noites sem lua. Mas ninguém jamais soubera quem ele realmente era, nem o que fazia ali. A cada pesquisa, Marco sentia uma inquietação crescente. Ele foi até o posto de polícia local, onde encontrou registros de desaparecimentos sem explicação, casos não resolvidos que remontavam décadas. O mais estranho de tudo era que ninguém conseguia lembrar de detalhes dos desaparecidos. Não havia testemunhas, nem evidências. Apenas um desaparecimento repentino e inexplicável. As poucas pessoas que tentaram investigar mais a fundo nunca voltaram a ser vistas. O que os moradores temiam estava começando a ficar claro para Marco. O Andarilho não era apenas uma figura sombria. Ele era algo muito mais antigo e mais poderoso do que imaginava. À medida que as noites em Blackwood se tornavam mais longas e mais geladas, Marco começou a ouvir relatos de pessoas que afirmavam ter visto uma sombra se movendo pelas ruas estreitas. Muitos disseram que ele usava um longo casaco preto, e sua silhueta parecia fundir-se com a escuridão, como se fosse parte dela. Alguns afirmaram ter ouvido passos pesados, como se ele estivesse sempre mais perto do que parecia. Uma noite, enquanto patrulhava as ruas desertas da cidade, Marco sentiu uma presença. Era como se o ar ao seu redor estivesse mais denso, e a rua iluminada pela luz fraca dos postes parecia mais escura. De repente, ele viu, ao longe, a sombra de uma figura alta, com um casaco que balançava lentamente com o vento. Ela parecia movê-la em sua direção, mas cada vez que Marco tentava se aproximar,
ela desaparecia nas sombras, como se nunca tivesse estado lá. Marco não sabia o que era mais aterrorizante: o fato de que a figura parecia desaparecer a cada passo que ele dava, ou o sentimento crescente de que ela estava sempre a observá-lo, esperando o momento certo para agir. Quando ele finalmente decidiu se aproximar da sombra, sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se uma força invisível o estivesse afastando. De repente, a figura do andarilho se materializou diante dele. Seus olhos eram negros como o abismo, vazios, sem vida, mas ao mesmo tempo, fixos nele de uma maneira que parecia atravessar sua alma. O andarilho não falava, mas sua presença era tão opressiva que Marco sentiu como se suas pernas estivessem presas ao chão. Quando o andarilho deu o primeiro passo em sua direção, uma onda de frio intenso envolveu Marco. Ele tentou se mover, mas seu corpo parecia paralisado, incapaz de reagir. A sombra ao redor da figura parecia se expandir, engolindo tudo à sua volta. Marco tentou gritar, mas sua voz não saía. A única coisa que ele conseguia ouvir era o som abafado de seus próprios batimentos cardíacos, cada vez mais rápidos. O andarilho estendeu a mão, e quando seus dedos toparam a pele de Marco, ele sentiu uma dor insuportável. Era como se sua própria essência estivesse sendo arrancada de dentro de si. Sua visão começou a escurecer, e o último pensamento que teve antes de desmaiar foi a sensação de que ele nunca mais veria a luz do dia. Marco acordou no posto de polícia. Seu corpo estava suado e exausto, mas o que mais o aterrorizava era o fato de que ele não conseguia lembrar como havia chegado ali. Sua mente estava nublada, como se ele tivesse sido apagado e refeito. Quando olhou para o espelho, viu um homem que não era mais ele. Seus olhos estavam vazios, sem a vida que antes tinham. Ele passou a perceber que, em cada noite, a figura do andarilho ainda o seguia. Não importava para onde fosse ou o que fizesse, a sombra estava sempre lá, observando, esperando. Quando se olhava no espelho, era como se estivesse vendo a si mesmo, mas com uma presença sombria por trás de seus olhos. Marco havia se tornado parte daquilo que ele mais temia, e o que aconteceu com ele naquela noite seria o destino de todos os que cruzassem o caminho do andarilho. Agora, Marco não era mais o policial de Blackwood. Ele era a próxima vítima, ou talvez, o próximo espectro a carregar a sombra de uma criatura que estava além do entendimento humano. Você já sentiu que algo ou alguém está sempre observando você, mesmo quando está sozinho? Marco encontrou o andarilho, mas sua história nunca teve um final claro. A criatura está ainda entre nós, esperando sua próxima vítima. Se gostou dessa história, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários suas experiências com o inexplicável. Toda noite, ele ouvia o som. Não era de passos, nem de vento. Era um som profundo e ecoante, que vinha de um lugar impossível. Ele tentava ignorar, mas não podia. Algo o estava chamando. A cidade de Graysville sempre foi marcada por sua tranquilidade, com ruas pequenas e casas de arquitetura antiga. Os moradores eram simples, e as lendas locais eram apenas histórias que passavam de geração em geração. Porém, algo em particular não se encaixava naquele lugar. A casa de número 47, que sempre foi evitada pelos moradores. A fachada desgastada, as janelas sujas e a porta entreaberta criavam um cenário que, para qualquer um de fora, parecia convidar o mistério. Mas não era apenas sua aparência que assustava as pessoas. Havia algo mais profundo e mais perturbador, algo que ninguém jamais quis entender. Era a presença de uma entidade que assombrava aquele local há décadas, uma entidade que possuía o som. Jonathan, um jovem recém-chegado à cidade, não acreditava nas superstições dos moradores. Ele se mudou para Graysville por conta de um trabalho e logo se acomodou na casa vizinha a número 47. Certa noite, ao tentar dormir, ele foi acordado por um som que parecia vir do fundo da terra. O som, incomum e quase sobrenatural, ecoava como uma batida rítmica, como se algo estivesse tentando sair de dentro da terra ou de algum lugar além da compreensão humana. Ele tentou ignorar, mas as batidas ficaram mais intensas e começaram a preenchê-lo com uma sensação de inquietação. Jonathan não soube dizer o que o fez ir até a casa abandonada naquela noite. Talvez fosse a curiosidade ou o desejo de provar que as lendas eram apenas isso, histórias. Mas, ao passar pela casa número 47, ele sentiu que havia algo além da simples atração por uma história desconhecida.
Algo naquelas batidas parecia chamar seu nome. Durante os dias seguintes, o som continuou, mas Jonathan não podia dizer exatamente de onde vinha. Ele o ouvia de noite, enquanto tentava dormir. Era um som grave, quase como uma pulsação. Algumas vezes, o som parecia vir debaixo de sua cama, outras de dentro das paredes, e até mesmo debaixo do chão. Em todos os lugares, ele sentia que algo estava esperando para ser descoberto. Curioso, Jonathan começou a fazer perguntas aos moradores mais antigos da cidade. Ao mencionarem a casa de número 47, as expressões de medo eram visíveis. "Ninguém entra lá", disseram os mais velhos. "A casa não deveria existir. A presença que mora nela nunca sai de lá." O clima se tornava cada vez mais tenso quando o assunto era casa, mas Jonathan não conseguia afastar a ideia de que ele precisava entender o que estava acontecendo. Em uma noite chuvosa, o som parecia mais forte. Era como se estivesse invadindo cada espaço de sua mente. Desesperado, Jonathan decidiu investigar. Quando ele se aproximou da casa número 47, sentiu uma pressão crescente em seu peito, como se o ar ao redor estivesse se tornando mais denso. A porta entreaberta estava como sempre, mas algo em seu interior parecia atraí-lo. Ele entrou, sabendo que estava fazendo algo perigoso, mas a necessidade de descobrir a origem do som era maior que seu medo. Dentro, a casa estava vazia, com o tempo corroendo cada parede. O som estava mais forte agora. De repente, ao caminhar pela sala principal, Jonathan ouviu uma respiração vinda de dentro da parede. Ele parou, seu coração batendo forte. Ele sabia que não estava sozinho. A parede à sua frente tremia levemente, como se algo estivesse tentando sair de lá. A batida que ele ouvirá durante tanto tempo agora fazia sentido. Não era uma batida normal. Era um batimento cardíaco vindo de dentro da própria casa, vindo da parede, de onde nenhum ser humano poderia estar. Jonathan, apavorado, tentou recuar, mas suas pernas estavam paralisadas pelo medo. A cada batida, mais forte, a parede à sua frente se deformava, e um som que não podia ser humano começou a emanar de lá. Era como um grunhido profundo, quase animal, como se algo indescritível estivesse tentando se libertar de seu confinamento. Ele começou a ouvir palavras incompreensíveis, murmúrios que pareciam distorcer o espaço ao seu redor. O ar ficou gelado, e uma sombra escura começou a se formar na parede. Jonathan tentou gritar, mas sua voz não saiu. Ele estava preso naquele espaço, em frente ao que quer que fosse aquela coisa que estava atrás da parede. O som da pulsação aumentou, quase ensurdecedor, e ele percebeu que estava ouvindo não apenas o som, mas a essência de uma entidade maligna. A sombra se distorceu, tomando forma humana, mas com contornos distorcidos, como se fosse um reflexo do que a escuridão representa. Quando Jonathan olhou diretamente para a figura, seus olhos se arregalaram de horror. Ele podia ver uma face, mas não era uma face humana. Era um rosto deformado, cheio de rachaduras, com olhos que refletiam um vazio tão profundo que parecia um abismo. A entidade o encarava, e ele sentiu sua alma sendo puxada em direção àquela figura. A cada segundo, ele sentia que sua própria vida estava sendo sugada para dentro daquela presença. Com uma força invisível, a criatura avançou, engolindo a realidade ao seu redor. O som da pulsação era insuportável, como se estivesse martelando sua mente até quebrá-la. Jonathan não conseguia escapar, e sua visão começou a se embaçar. Ele sentiu seu corpo sendo dilacerado por dentro enquanto a criatura o puxava cada vez mais para o abismo da escuridão. Quando a polícia de Graysville chegou à casa número 47 dias depois, tudo parecia normal, exceto pela presença de uma estranha mancha escura no chão, que parecia se expandir com o tempo. Não havia vestígios de Jonathan, nem de qualquer outro sinal que indicasse sua presença na casa. A porta da casa estava fechada, como sempre esteve. Mas algo havia mudado. Na sala, a parede onde Jonathan havia ficado paralisado estava intacta. Porém, nas profundezas da noite, moradores começaram a ouvir o som novamente. O som da pulsação que parecia surgir do fundo da terra, ecoando pelos corredores e pelas casas vizinhas. Aqueles que se aproximavam da casa número 47 afirmaram ter visto algo, uma sombra que se movia lentamente, como se estivesse à espreita. E à medida que as batidas do coração ecoavam, a cidade de Graysville mergulhava novamente na escuridão.
Será que o som que Jonathan ouviu naquela casa realmente vinha de algo além da nossa compreensão? Ou será que sua mente foi consumida por algo muito mais antigo? A casa número 47 está vazia, mas a presença dela continua viva, ecoando nas batidas do abismo. Se gostou dessa história, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários suas teorias sobre o que aconteceu com Jonathan.